acabamos por conversar com o Brasil, na verdade, a partir daqui. Hoje é assim, né? A gente tem a possibilidade de um grande comício a partir daqui, né? Desse podcast. Nós já recebemos aqui o governador Jerônimo Rodrigues, inaugurou esse podcast 13. Estivemos aqui com o nosso secretário Felipe, de Direitos Humanos. Ele está aqui nos brindando com a presença dele. Aliás, o bastidor hoje está concorrido aqui, viu, Bia? Está cheio aqui, vocês não podem ver, mas está cheio aqui. Está cheio aqui. E também estivemos aqui, eu não estava, com o nosso querido Zé Dirceu, que deu uma excelente entrevista, coordenada pelo nosso presidente Éden Valadares. E hoje nós estamos tendo a alegria de receber aqui o nosso candidato a prefeito por Salvador. A gente chama Geraldinho, de preferência, ele é chamado assim na intimidade, mas já podemos chamar assim, né? Geraldo Júnior. Geraldinho também tem um nome do meu pai, eu não sei se é o seu caso, Emiliano José da Silva, filho, né? E você, para nós, é Geraldinho. Nós estamos hoje aqui para, se é preciso, apresentá-lo ao PT e aos nossos amigos todos que giram em torno do PT. Ele é natural de Salvador, é nosso vice-governador e é pré-candidato à Prefeitura de Salvador. Ele já tem mais de meio século, não é tão novinho assim, tem 54 anos, falar meio século é meio pesado, né? E foi o primeiro vereador em exercício eleito vice-governador do estado da Bahia. É formado em Direito, pós-graduado em Processo Civil, iniciou a vida profissional na advocacia privada. Trabalhou na gestão da querida prefeita Lídice da Mata, entrou para a Câmara Municipal de Salvador, assumindo a vaga deixada por Luizinho Sobral em 2011, e foi vereador 3 vezes, sendo, em outubro de 2020, o vereador mais votado de Salvador. Então, tem com Salvador uma relação profunda de carinho e de amor recíproco, né? Foi 2 vezes presidente da Câmara Municipal e, em 2022, foi escolhido para ser vice-governador de Jerônimo Rodrigues, vitorioso outra vez eu quero dizer, porque trata-se de um projeto político que nós iniciamos lá em 2006, quando elegemos Jacques Wagner, cujo adversário dizia que iria ser eleito no primeiro turno. E no primeiro turno foi eleito o nosso querido Jacques Wagner. E ali se iniciou a nossa jornada de um projeto político vitorioso, que agora abraça a candidatura, a sua candidatura a prefeito de Salvador. É inescapável. A primeira pergunta: quem é Geraldinho? Nosso povo quer conhecê-lo. Quem é você? Primeiro, uma alegria, Éden Valadares, presidente do Partido dos Trabalhadores, está aqui ao seu lado, compartilhando aqui um momento tão importante, um recém-chegado na comunicação, que é o podcast do 13, podcast do PT, do Partido dos Trabalhadores. Olha a minha responsabilidade, a estreia com o governador Jerônimo Rodrigues, logo em seguida com o secretário, para mim um dos grandes destaques da gestão do nosso governo, o secretário Felipe Freitas, secretário de Justiça, da Defesa dos Direitos, da Cidadania. Depois uma figura renomada nacionalmente do Partido dos Trabalhadores, Zé Dirceu. Eu acompanhei o podcast, mas também o professor Emiliano José. A satisfação e a alegria que me dá estar ao seu lado aqui. Tive a oportunidade, quando ainda não era do grupo político liderado pelo senador Jacques Wagner, mas já fazia história na minha vida profissional quando fui um dos coordenadores jurídicos da Agência de Fomento do Estado da Bahia, Desem Bahia, e teve, naquele momento, o presidente do Conselho de Administração, Carlos Martins, secretário Carlos Martins,
sobre a condução e batuta do governador Jacques Wagner. E quantas vezes, não sei se você... E sei que você tem uma memória massificada, talhada e trabalhada. Nós tivemos reuniões no Conselho de Administração e sempre, através do presidente Luiz Alberto Pititinga, você sempre foi instado a sugestões de como o desenvolvimento territorial e econômico. E eu tive a oportunidade já de um aprendizado lá de trás, quando meu pai também foi o vereador de Salvador, o vereador Super Geraldo. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, no Pod 13, uma alegria, uma satisfação. E a coisa boa, né? Minha equipe ontem ficou talhando informações para mim, e a primeira coisa quando eu cheguei aqui hoje, recebendo inclusive a receptiva do partido e de Flávio, poder ser quem realmente sou, né? Além de ter sido, não 3 vezes, 4 vezes vereador de Salvador, 2 vezes presidente da Câmara Municipal, vice-governador da Bahia, mas ser a figura que gosto de ser, que é a figura de Geraldinho, né? Um cara que tem 54 anos de idade, não parece. Todos os dias eu acordo, René, isso é uma coisa que me renova e digo assim, hoje eu acordei melhor do que ontem. Porque... Mesmo depois do Bavi? Mesmo depois do Bavi. Mesmo depois do Bavi, porque todos os dias, quando eu saio de casa, eu entrego minha vida nas mãos de Deus. Quando eu retorno, eu agradeço a Deus por tudo que tem feito na minha vida. Um dia eu vou contar aqui uma história para vocês, talvez se der hoje do decorrer do programa, vocês sabem, e vocês vão perguntar minhas paixões, e uma da verdadeira paixão que eu tenho é pelo rádio, o amor pelo rádio. E sempre ao final do programa eu tinha uma mensagem de reflexão. E essa mensagem de reflexão era da minha história cultural, das minhas lidas, das redes sociais. Você falou uma coisa interessante aqui, eu acho que a pandemia, o pós-pandemia, ela trouxe um fortalecimento muito maior das comunicações, principalmente pelas redes sociais. O podcast é um exemplo disso. Quando a gente está falando aqui, você está dizendo que você está falando para os 417 municípios, você está falando para a Bahia, você está falando para os estados da federação, mas você está falando para o país, você está falando para o mundo. É verdade. Um podcast hoje, através das redes sociais, do YouTube, você consegue transpor. E hoje eu vou ter essa oportunidade de dizer aqui quem é a figura de Geraldo Júnior, Geraldinho, um cara com 54 anos, um cara que nasceu em Salvador. Onde? Você nasceu eu nasci... onde? Vocês moravam onde? Minha vida, eu morei no Largo 2 de Julho. A minha história foi sempre ali no centro da cidade. Maravilha. Eu nasci ali no Largo 2 de Julho, ali. Ali é um microcosmo de Salvador. Eu morava em cima de uma padaria, ali no Largo 2 de Julho, e todas as pessoas pensavam que meu apartamento era poente. Não era não, porque debaixo do meu apartamento tinha um forno de uma padaria. Mas o Largo 2 de Julho, ele me deu regra e compasso. Tudo que eu tenho, além de agradecer a cidade eu devo à minha família, os meus amigos, a minha história de vida. Mas eu agradeço muito a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Eu poderia ter tido qualquer outro caminho, senão um caminho da seriedade, da honradez, da formação. Isso eu devo a meus pais, a família. Foi advogado, Geraldinho? Você foi fazer concurso, foi advogado, foi fazer o quê? Aí eu comecei na militância da advocacia. Você me perguntou como é que me despertou a advocacia. A advocacia foi a forma que encontrei, não sei se entendimento equivocado à época, mas o tempo mostrou que isso, a advocacia eu via como um único instrumento, porque alguém disse para mim em algum momento, eu guardei isso na memória: se você for médico, você é médico. Se você for engenheiro, você é engenheiro. Se você for dentista, odontólogo, você será apenas dentista. Mas se você for advogado, você pode ser um administrador, você pode ser um consultor, você pode fazer um concurso e você pode ser um militante da advocacia. Me formei muito cedo, aos 23 anos, e me deparei logo com um convite. Eu assumi a diretoria jurídica da Igreja Universal do Reino de Deus e logo em seguida da Rede Record, com apenas 23 anos. Eu devo ao finado ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o desembargador Aloysio Batista. Ele, naquela oportunidade, eu disse: desembargador, eu assumi a diretoria jurídica com 23 anos da Igreja Universal. Vou coordenar 17 advogados. O mais jovem advogado que vou coordenar tem 36 anos de idade, eu só tenho 23.
o máximo que eu sei fazer é um exordial, é uma petição inicial, é uma juntada de procuração. Como fazer? Ele disse, você vai para a militância. Vai para a militância, não militância partidária, mas vai para a militância da advocacia. E ele foi esse grande braço da orientação, Emiliano José, né, da orientação jurídica. Ele que me deu a condição de com 23 anos, assumir a diretoria jurídica da Igreja Universal. Olha que a Igreja Universal naquela época não tinha essa proteção política que tem com deputados federais, senadores, prefeitos, vereadores, e entrei na militância da advocacia naquela oportunidade e na militância da Justiça do Trabalho. Foi na militância da advocacia trabalhista, na defesa dos reclamantes. Era ali em Nazaré, não sei se você ainda lembra, agora está ali no comércio, mas era em Nazaré. Eu contratei um escritório, quando eu contratei, loquei um escritório ali na frente, comecei essa militância, mas o grande sonho da advocacia foi a militância no direito penal, na advocacia penal. O finado defensor Raul Palmeira, ele foi um grande incentivador disso, participei de muitos júris, fui corregedor-geral do patronato de presos e egressos ali na Vitória, né? Ali nós dávamos indicativos, os pareceres para mudança de... Eu estou contando um pouco da história da advocacia, mas precisava aqui passar um tempo nisso aí, mas foi isso que despertou para que a gente chegasse, Éden, e estabelecesse a militância. Então, a advocacia para mim, naquela oportunidade, era um sentimento de blindagem, de proteção. Aquilo que passei na minha infância, ou parte da infância, porque não foi toda ela, eu fiz, e a advocacia foi como uma forma de me proteger. Eu sentia que a advocacia não era só uma proteção financeira que eu poderia ter, mas era uma blindagem que, se nada desse certo, ou como militante da advocacia, ou se enveredasse por um concurso público, ali eu estaria protegido para não passar mais as dificuldades que passei no passado. Meu pai, esse foi um dos grandes desafios da minha vida. Meu pai, com esse acidente de carro que nós tivemos, meu pai ficou praticamente com paralisia. Nós perdemos tudo. E o que marcou a minha história é que 2 ou 3 vezes na semana ele teria que tomar uma injeção no Porto da Barra, numa farmácia. Nós tínhamos um transporte, dinheiro de transporte, ou para subir ou para descer a ladeira da Barra. Ainda morávamos de favor. Aí nós optávamos por descer andando, eu carregando ele aqui com 14 anos de idade. E ele tomava a injeção, depois eu levava ele para fazer fisioterapia ali no Porto da Barra. Porto da Barra, ele tem um marco muito grande na história da minha vida. E essa foi a nossa trajetória inicial. Eu sempre gostei de jogar bola, treinei no Leônico cedo, quando no Leônico ali em cima. Jogava bola mesmo. Aí jogava muito. Aí, modéstia à parte, jogava muito. Posição? Agora imagine, Emiliano. Posição? Imagine que eu era conhecido como centroavante matador, jogava lá na frente. Depois a época de Zico, com esse corpinho, mas era magrinho, era rápido. Aí com o tempo foi passando e comecei a jogar ali como ponta de lança, não sei se você lembra, na época do velho Zico. Aí matava a bola, tapinha. Jogou de 10? Oh, joguei de 10. Depois fui recuando, a idade foi chegando. Aí fui um grande cabeça de área. Fiz história aqui, joguei com Fito, com Douglas, foi quem me ensinou a bater na bola. Fito e Douglas. Douglas estava até meio adoentado aí uma época. Fito falou comigo aí por telefone, estão vivos, graças a Deus. E essa aí, começou a história a partir daí. Se jogou com o Fito e com o Douglas, você sabe jogar bola mesmo, né? Não vou duvidar mais, né, professor? Mas vamos... E aí, de repente, você agora... Eu não vou tratar da vereança, porque aí é uma longa história. Né? Essa é uma longa história. Eu fui vereador também e sei o que é a beleza e a dor de ser vereador. Eu tive um mandato, para mim, um dos mais intensos na Câmara de Salvador. Mas agora você é candidato a prefeito, ou pré-candidato a prefeito de Salvador. O que é essa Salvador para você? O que é esse desafio de encarar uma candidatura a prefeito de Salvador? Como é a sua relação com esta cidade? Você já contou um pouco da vida, agora eu quero você e sua relação com esta cidade tão maravilhosa e sofrida e amorosa e alegre e bonita, e que é Salvador. E encantada, né? Encantada. Emiliano, me permita só, eu
para a gente falar um pouco da minha trajetória como vereador, a gente precisaria aqui alguns podcasts para contar aí os 4 mandatos, por isso mesmo, né? Do que fizemos, da dificuldade que tive. Esse foi o outro grande desafio da minha vida. Você imagine que meu pai foi vereador super geral de 92 a 96, de 96 a 2000. Em 2000, se meu pai tivesse passado o bastão, talvez nós tivéssemos obtido êxito. Ele ficou como primeiro suplente. Fez uma mudança errada partidariamente à época. Ficou como primeiro suplente. Tentou uma reeleição em 2004, já não conseguiu mais. Em 2008, eu resolvo sair candidato. Os amigos pedindo para ser candidato, sem nenhuma estrutura, sem organização, sem militância, apenas com a minha história. Tive um pouco mais de 4.000 votos pelo partido PTN, atual Podemos, e fiquei na suplência do então, à época, vereador Luizinho Sobral, que foi para deputado estadual, depois prefeito de Irecê. Tive um pouco mais de 4.000 votos, salvo melhor juízo, 4.089, 4.091 votos. E tive o convite, aí começou a minha história com o senador Jacques Wagner. O senador, à época, era governador da Bahia. Eu trabalhava com o deputado Jurandir Oliveira. Jurandir, além de todo o encanto que ele tem como ser humano, foi quem me ensinou realmente a fazer política. Eu aprendi a fazer política com o deputado Jurandir Oliveira. Ele me indica para a vaga jurídica da Bahia. Passei por uma sabatina e fui acatado. Essa história começou lá atrás. Teve um dia que eu estava numa reunião com o Conselho de Administração, com todos os secretários de Estado que faziam parte do Conselho de Administração, sobre a liderança de Carlos Martins e Luiz Alberto Pititinga. O presidente da época em Salvador, o presidente da Câmara, era o ex-vereador Pedro Godinho. Quando eu pego meu celular, tinham várias ligações de Pedro Godinho. Eu pedi permissão ao senador Jacques Wagner, que estava na reunião, à época governador, e disse: governador, o senhor me permite atender o presidente da Câmara? Eu saio um pouco da reunião e retorno logo em seguida. Quando eu fui lá fora e retornei de uma forma bem objetiva, era um convite do prefeito da cidade, ao lado do presidente Pedro Godinho, para eu assumir a Câmara Municipal da cidade de Salvador. Eu voltei para a sala e disse ao governador Jacques Wagner, e aí a grandeza do homem público Jacques Wagner. Ele disse: saia da reunião agora e vá tocar a sua vida. Só que existiam algumas dificuldades para eu assumir a Câmara Municipal. A missão foi dada pelo prefeito. Mas imagine que eu era suplente do deputado Luizinho Sobral, que havia sido eleito deputado, que havia perdido a eleição para deputado. João Bacelar, que foi secretário de Educação, deputado recém-eleito, ele precisava se licenciar do cargo de deputado, do mandato de deputado, para assumir a Secretaria Municipal de Educação, para Luizinho subir para deputado estadual e renunciar à condição de vereador. Então isso foi um processo de construção de 4 meses. Só nisso. Éder, você falou aqui da camisa branca e da barriga. Eu engordei quase 9 quilos na ansiedade. Assumi o mandato faltando 17... Eu não sou vereador por isso, eu não engordar. Assumi o mandato faltando 16, 17 meses para acabar o mandato. Saí de 4.091 votos, fui o 12º vereador mais votado de Salvador, com 11.264 votos. A eleição de Salvador mudou muito. A última eleição, nós disputamos com mais de 1.500 candidatos a vereador em Salvador. Diferentemente daquela época, Emiliano. Agora você vê a força da Câmara Municipal. Olhe que grandes descobertas saíram de lá. Você teve um mandato exemplar e fez questão de salientar. Rui Costa saiu de lá. O Rui Costa, poucos sabem, o Rui Costa foi vereador de Salvador. Foi, sim. A Câmara Municipal fez o vice-governador da Bahia. Nós temos grandes nomes, como Javier Faia, Walter Pinheiro, que lá passaram. E o último deles, Valdir Pires, que eu tive a honra de ser vereador. Querido. Né? Meu pai foi vereador com a professora Yolanda Pires. E eu tive a oportunidade com o professor Valdir Pires. Tive a honra de acompanhá-lo na Câmara Municipal. E Lucas, nosso amigo em comum, sempre foi um assessor destacado dentro desse processo da bancada e enquanto do professor Valdir Pires e à época Yolanda Pires e Carvalhal da mesma sorte com o professor Germano Tabakoff.
também vereador da cidade do Salvador. 4 vezes vereador, Lídice da Mata, Fernando Schmidt, Bete Wagner, tem tanta gente, Ednildo do Espírito Santo, tanta gente, Gilberto Gil, é uma Câmara. Eliana Kertz, Zezé o Ribeiro, extraordinário Zezé meu colega na época, vereador, ele. Zezé é um craque, foi vereador com meu pai também. E Zilton Rocha. Olha as feras que passaram pela Câmara Municipal de Salvador. 4 mandatos, 2 vezes presidente da Câmara. Fui presidente da Câmara a primeira vez à unanimidade, a segunda por aclamação, regimentalmente por aclamação. O professor sabe como se configura, onde os vereadores não permitem a aparição, a manutenção, a entrega de uma nova chapa, e você é aclamado de palmas. Isso conduzido pelo o vereador Edivaldo Brito, professor Edivaldo Brito. Outro nome. E na terceira... dessa constelação. E nessa terceira, dos 43 votos numa disputa, tive 36 votos. Alguns entendiam, e aí sofri perseguições no mundo jurídico, inclusive com a DPF no Supremo Tribunal Federal. E ao final disto, essa ação ela foi referendada, ela virou um acórdão, ela serve, e o Felipe Freitas indicaria maior isso aqui, para os estados da federação, para os municípios. E aí foi a maior decisão política da minha vida. Olha que eu estava numa zona de conforto. Então, deixa eu pegar daí. Porque eu vou pegar daí e vou dar a ponga aqui do que ele me perguntou para chegar a prefeito de Salvador. Eu disse, nem fale do vereador, mas você já deu uma pincelada aí. Mas um dia você vai me chamar para outro podcast para a gente falar só da minha história na Câmara Municipal. Vamos. Mas deixa eu pegar daí, porque esse momento eu já era presidente do PT, a gente viveu juntos ali, que é 2021, 2022, o rompimento do PP com a nossa base, com o governador Rui Costa, com a candidatura de Jerônimo, e a nossa reaproximação, vou chamar assim, do PT com o MDB. E a sua chegada, o convite, a sua chegada à candidatura de vice, um movimento, digamos assim, que surpreendeu a Bahia, porque era o presidente da Câmara rompendo com o grupo da qual ele fazia parte para compor uma vice numa chapa até então, eu não vou chamar de desacreditada, mas com muita desconfiança, porque as pesquisas davam Jerônimo com 3%, com 4%, e a turma do lado de lá dizendo que a eleição já estava ganha, que estava resolvida. É um movimento de ousadia, digamos assim, de muita coragem sua do MDB, aliás, claro. Mas eles sempre disseram isso, que iam ganhar sempre. Sim. Desde 2006. Eu costumo dizer que tem 2 grupos na Bahia, os que ganham na pesquisa, os que comemoram a pesquisa, e a gente que comemora a urna. E a gente comemora a urna. Mas repare, um movimento corajoso, né, de rompimento com a turma do lado de lá para compor a vice. Num momento, eu vou chamar assim, de inicial daquela caminhada de Jerônimo, de que havia uma desconfiança muito grande ainda sobre a pré-candidatura, mas um movimento que, a meu ver, e a gente estava junto lá no MDB e tal, nas conversas e, enfim, no anúncio, surpreende a Bahia positivamente e passa um recado para a classe política, para quem opera a política na Bahia, para a imprensa, para a classe empresarial, de que, olha, vai ter eleição. O jogo não está jogado. Se Geraldo está largando a posição que tem, se o MDB está saindo da posição que tem, para vir compor com o PT, com o Wagner, com o Rui, com o Jerônimo, nós teremos, a disputa está em aberto, por exemplo, assim. Então, uma surpresa do lado de lá, uma costura muito grande do lado de cá, mas uma aposta enorme, né, da sua parte, enfim, pessoalmente, e dessa sua relação com o MDB. Eu queria que você comentasse esse episódio aí. Ousadia. Porque muda a história da Bahia, ajuda a mudar a história da Bahia. Foi uma mistura, Éden, foi uma mistura de ousadia, mas com a mistura de cansaço. Aí você me pergunta o porquê. Durante a campanha e pré-campanha, nas chamadas, e um dia, daqui a pouquinho você vai perguntar aí, como é que eu vivi esse negócio das plenárias da educação e dos PGPs. Eu digo, meu Deus, o que eu vou dizer e o que é isso lá? E da mesma forma natural que vocês me deixaram aqui, Jerônimo me orientou que eu fosse o que eu sou. E o senador Jacques Wagner disse, seja o que você é. Um dia me perguntaram, e o que você trouxe para o grupo político?
além do partido e o seu nome como presidente da Câmara? Eu digo amor e ternura. Éden, professor Emiliano, foi a decisão. Eu vou falar aqui o que eu repliquei durante os PGPs, o que eu falo de coração, foi a decisão mais acertada da minha vida política. E no coração também? Do coração, eu me sentia aprisionado numa bolha política. O senador Jacques Wagner me ensinou uma coisa muito interessante, que a gente não deve olhar para o retrovisor da história daquilo que não é bom. Isso eu só trago à baila para que as pessoas passem a nos conhecer verdadeiramente quem é essa figura Geraldinho. Foi um sentimento de libertação, um sentimento de alívio, de liberdade. Éden, olhando aqui nos seus olhos e com a sinceridade, professor Emiliano, que a vida tem me dado. Eu me redimensionei. Esquece a vida política agora. Eu vou falar primeiro da vida pessoal. Eu me redimensionei na minha vida pessoal e na minha vida familiar. A minha vida familiar é outra. A minha vida pessoal é outra. Eu falo isso aqui com emoção. Eu imaginei, quando era presidente da Câmara Municipal de Salvador, que este presidente era o cara que mais tinha amigos no mundo. Quando eu tomei essa decisão, eu fui crucificado, eu fui injustiçado. E não estou aqui para fazer melodrama, não. Isso já passou. E hoje me tornei vice-governador da Bahia. Eu estou falando, para você entender, meu aniversário, que é uma coisa que eu curto demais. Eu adoro curtir meu aniversário, parece um micareta. Curto com a família, com os amigos, com o time de futebol, com os parceiros da época do Colégio Antônio Vieira. Eu curto o aniversário. Quando eu tomei a decisão, não sei se vocês se recordam, você vê que eu estou tentando aqui, ó, vocês me fazem uma pergunta, eu estou navegando porque eu estou tendo a oportunidade de... Claro, e o podcast é para isso. Voltar na história, voltar na história. E meu amigo me disse ali que eu me sentir à vontade. Então, quando eu tomei essa decisão, foi próximo ao meu aniversário. 7 de maio, nasci de 1969. O que aconteceu em 7 de maio de 2022? Cadê a memória de Éden? Foi o pré-lançamento da candidatura de Lula em São Paulo. E aí eu fui para o pré-lançamento da candidatura, lá em São Paulo, ao lado de Jerônimo. Eu estava lá, a gente estava lá. Nós ficamos no hotel, não sei se você lembra, que foi logo... O dia que a gente bate a foto com aqueles óculos. Com aqueles óculos, mas tivemos um dissabor antes no hotel, tomando um café, quando um grupo dos perdedores, que mataram o país, os bolsonaristas, eles começaram a agredir com palavras o ministro Zé Dirceu, no café da manhã. Não sei se vocês se recordam. E ali foi algo que me marcou. E depois nós fomos para o evento. Um evento que deram a Lula, a assessoria de Lula, um discurso para ele fazer. Olha o segundo testemunho de vida que eu vou dar nesse grupo político. Deram um discurso para ele ler, ele começou a ler, e as pessoas estavam meio desatenciosas, inclusive eu. De uma hora para outra, ele pegou o discurso, botou no púlpito, o presidente Lula, dele sempre. botou no púlpito e começou a falar do coração e começou a falar do improviso. Eu olhava, como estou olhando aqui para vocês, eu olhava para frente e as pessoas choravam. O melhor dele é quando... Olhava para trás e as pessoas choravam. Olhava para o lado e as pessoas choravam e eu dizia, meu Deus, o que é isso? E comecei a prestar atenção no discurso. O presidente Lula começou a falar coisas ali que quem acredita nos sonhos, acredita que os sonhos podem acontecer. Quando eu dei por mim, foi a primeira experiência. Isso quem tem uma fé muito fervorosa, seja no catolicismo, seja como procedimento evangélico, como líder evangélico, as pessoas falam que Deus toca no coração, que o Espírito Santo toca no coração. Eu senti uma força tão grande dentro de mim. Quando eu dei por mim, eu estava junto com aquelas pessoas também chorando. Mas não sabia explicar. Eu não sabia se aquilo estava motivado por uma emoção ou pelo fato de ver as pessoas chorando. Começou a minha descoberta ali. Ali começou a minha descoberta. Eu nunca contei isso para ninguém. Ali começou a minha descoberta. Eu comecei a ver a vida num outro patamar. Eu brinco com as pessoas e dizem assim, mas Geraldinho é uma figura. Eu costumo ver a vida hoje como um drone. Vou falar aqui outra confidência para vocês. Eu já fiz isso de público na rádio, mas vou fazer aqui no podcast.
Eu imaginava que 4 mandatos como vereador de Salvador, meu pai 2 vezes como vereador, porque eu conhecia tudo, sabia de tudo. Eu assumi a presidência da Câmara Municipal, teve um magistrado que me perguntou se eu tinha consciência do que era ser presidente da Câmara Municipal de Salvador. Eu digo, tenho. Ele insistiu. Eu acho que você não tem. Eu disse, por quê? Ele disse, porque vereador é a maior dádiva que uma política pode dar a alguém. Primeiro, porque termina com dor. E a dor de quem está lá na ponta. Segundo, porque quando alguém tem algum problema, procura logo o vereador. Segundo, ninguém mora. É importante um deputado federal, um senador, um prefeito, um governador, um deputado estadual? É. Mas ninguém mora na União. Ninguém mora no estado. As pessoas moram na sua cidade. As pessoas moram no seu município. Isso é muito verdadeiro. E aí você lembra lá atrás que eu criei se a Ladilson estiver me acompanhando, a vereadora Ladilson, eu criei uma expressão que dizia assim, ó, cuidar de gente é vocação. Líder, eu só fui entender o que é cuidar de gente depois da decisão desse grupo político. Silvio Humberto, com certeza, deve estar acompanhando aí pelas redes sociais e deve estar acompanhando o nosso podcast. Silvio Humberto é um vereador de Salvador, do PSB. Grande vereador. Conhecemos. O vereador Silvio Humberto me ensinou uma coisa tão forte dentro desse grupo político, Felipe, que é fundamental. Quando a gente fala de transformar a vida das pessoas. É muito fácil as pessoas dizerem isso. Olha, eu quero transformar a vida das pessoas. Eu quero transformar a vida do catador e da catadora, dos ambulantes, dos cordeiros. Eu quero transformar a vida de quem está na periferia. Mas é muito mais fundamental, além de transformar a vida das pessoas, é que as pessoas, Tássio, se sintam parte integrante desse processo, das decisões. Jerônimo me ensinou uma coisa tão interessante, tem coisas que são engraçadas, inclusive, tem coisas que, durante o carro, quando a gente estava no carro, deslocando de um município para o outro, ele disse assim, Geraldinho, tem umas coisas interessantes que é o seguinte, não dá para a gente falar em desenvolvimento econômico se a gente não pensar em justiça social. Eu digo, caralho, o que Jerônimo quer me dizer com isso? Desenvolvimento econômico e justiça social. Ele dizia, não dá para a gente pensar em desenvolver um território, uma cidade, um estado, um país, se a gente não der o princípio da equidade, da participação. E eu comecei a projetar isso para a Bahia, mas também para Salvador. 84% da população de Salvador ela é negra. Se você puxar, não sei se as informações ainda se mantêm, a média salarial do negro em Salvador é de um pouco mais de R$700. A do branco é um pouco mais de R$2.000. Isso é estatístico. As disparidades que existem em Salvador. Eu não vou trazer aqui o programa que daquele prévio programa que já recebi do Partido dos Trabalhadores, a quem quero mandar um abraço especial ao presidente Sema, o programa que recebi do PSB com Cássia, com inovações, com política da economia criativa, mas comecei a tentar entender o que é esse princípio da justiça social, é equidade, uma justiça, quando o grupo de lá fica, tanto faz, e eu falei semana passada e eles criaram um turbilhão, eles estão almejando e desejando aí a conquista do partido do ex-presidente da República. E eu disse, eu, além de aliado, sou liderado, e as redes sociais, eles ficam incomodados, aqueles que se diziam meu amigo no passado, quando eu digo, eu tenho um líder político nacional, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho um líder no estado, que é o governador Jerônimo Rodrigues. Jerônimo tem me ensinado, a cada dia eu tenho aprendido isso, numa agenda institucional, agenda de governo, ou numa agenda como pré-candidato, ou numa agenda como cidadão, justiça social, paridade social. Felipe Freitas falava comigo na semana passada, uma coisa interessante, ficou aqui guardado na memória. Tudo bem, gente, Salvador está aí, o que está em Salvador está aí, mas é isso que realmente nós queremos? Quando a gente fala de combate à intolerância religiosa, combate ao racismo, políticas racistas, nós temos que começar a viver isso dentro de nós. Teve o Novembro Negro, nós fizemos uma série de comemorações, e defender a política da defesa do povo preto não é só festas. Falava isso com o Felipe, quem me ensinou isso foi Felipe, não tenho vergonha, Felipe Freitas. Não é só a gente fazer festas, não é só a gente estar no carnaval, não é só nós fazermos uma homenagem, fizemos uma homenagem, lindas homenagens aos 50 anos dos blocos afro, mas é nós entendermos e vivenciarmos
o que aquelas pessoas precisam. Aquelas pessoas que ali estão, eles foram os arquitetos para que nós chegássemos onde estamos hoje. E eu lhe confesso, Éden e professor Emiliano, 4 vezes como vereador de Salvador, pensei e imaginava que conhecia tudo da política, mas vi que não conhecia absolutamente nada. Absolutamente nada. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. A política tem sido, para mim, nesse grupo político, um aprendizado. Vocês imaginem que eu chegava nos PGPs, que para mim é uma surpresa. Eu falava para a família PT. Eu falava para o Partido dos Trabalhadores. E eu dizia, o que eu vou falar? Ouça. Aí eu dizia, mas eu estou ouvindo. Não, escute. Porque o governador é professor. E ele dá os ensinamentos. Escuta. Escutar as pessoas. Ouvir é quando você ouve, assimila ou não. Escutar é quando você recepciona uma mensagem, um ensinamento, e disso você faz o ensinamento da vida. Quando eu cheguei lá nos programas de governo participativo, viu, Flávio? Aí tinha lá e dizia assim, ó, as plenárias da educação. Eu dizia, mas governador, nós não vamos falar amanhã nos programas de governo participativo? E nós vamos falar para o mesmo público hoje nas plenárias da educação, para os professores, Geraldo? Só a educação transforma. Não adianta nós falarmos para o cenário político, para a militância, se nós falarmos, ou se nós não falarmos para aqueles que educam, o poder da educação. Aí chegou lá, começavam a falar em pedagogia da alternância. E eu botava a mão na cabeça, chegava no despacho auricular para Jerônimo e dizia, governador, o que é pedagogia da alternância? Ele disse, pedagogia da alternância é o cara que pega 15 dias de ensinamento da escola, leva para o seio familiar, pega o ensinamento do seio familiar e leva para a escola. Aí, dentro daquelas plenárias da educação, as pessoas começavam a falar e diziam assim, hoje nós vamos falar com uma classe de professores chamado sarado. O sarado deve ser aqueles malhados, os caras focados, malha da educação, professor de educação física, o governador chegava no meu ouvido. Jerônimo dizia, não, sarado, sabe para quê? É para que a gente não interrompa o processo da educação. Enquanto os nossos jovens e crianças estão nas escolas, não estão podendo ir nas escolas, estão no leito dos hospitais, nas policlínicas, esses professores saem das suas escolas e vão lecionar no leito dos hospitais. E aí começou o programa da dignidade menstrual, aí começou... Lá eu pude ter a dimensão, e você viu o quanto eu fui criticado, porque eu fiz uma diferenciação do que eu via. Eu antes entendia o movimento do MST como um movimento de invasão. Quando eu vim para esse grupo político, eu aprendi que a terminologia não é invasão, é ocupação. E eu fui dizer isso na imprensa. Eu fui metralhado pelo grupo opositor, mas mantive o entendimento. Porque não conhecia, e devo isso muito ao deputado Valmir Assunção, eu não conhecia o que era a vida de um trabalhador e da trabalhadora do campo, uma escola da família agrícola. O que representava isso? Ali eu pude entender que existiam crianças, idosos, a terceira idade como um todo, pessoas que precisavam ficar no campo para sobreviver do campo. Então teve alívio, repare, teve liberdade, mas tem descoberta. E tem descobertas. Tem aprendizado. Sentimento de liberdade. Sentimento de liberdade. Foi um aprendizado. A expressão é essa. E continua aprendendo. E continua aprendendo. E não tenho vergonha de dizer, porque tem gente que fica no salto. E essa é a diferença pro lado de lá. Enquanto aqui tem um grupo político que toma a decisão coletiva, um entendimento coletivo, que as posições são coletivas. E aí me perguntaram, e o que você diz, o que se refere à manutenção desse grupo político por tanto tempo? E eu lhe confesso que eu não entendi antes. Eu digo, como é que ficou 8 anos de Wagner, 8 anos de Rui, como é que eu e Jerônimo vamos para mais 4? Vamos para 8. E vamos para 8, se Deus quiser. Como é que nós vamos, como é que isso se sustenta? Aprendizado. Você vê que a palavra aqui tem sido gratidão e aprendizado. Esse grupo, as pessoas, elas se ouvem mutuamente, elas escutam mutuamente. Nesse grupo, há democracia, há respeito. A minha decisão, Emiliano, chegando ao que você me perguntou, a minha decisão como pré-candidato a prefeito, todos sabem a luta que foi, as dificuldades que eu enfrentei,
Mas eu disse que só haveriam duas condições para eu ser candidato. Primeiro, que eu fosse o candidato do governador. A segunda, que tivesse a unidade do nosso grupo político. As pessoas aqui participam. As pessoas são ouvidas. O governador, e aqui não preciso ficar rasgando confetes para o governador, quando a gente fala que pertence a um grupo político, nós somos aliados do presidente Lula, é porque aqui é um grupo que há democracia, há participação, há oitiva, há escuta. Aqui as pessoas têm a liberdade de externarem o seu pensamento. E eu lhe confesso, no grupo político que participava... Tem chefe. Tem chefe. Tem apenas um cacique que decide no processo. Mas é para tudo e em função de tudo. Inclusive, nas matérias que tramitam na Câmara Municipal. A sorte é que nós temos vereadores que se respeitam. A sorte é que nós mantivemos, e eu bato no peito porque lutei para isso, e você pode perguntar a vereadores de oposição, situação e partido independente. Eu lutei daquilo que é um preceito constitucional, que muitas vezes as pessoas dizem no discurso e não querem participar. E esse foi um dos problemas do choque. A independência e a autonomia dos poderes. Nós temos que ser harmoniosos, lógico. É o que Jerônimo faz com a Assembleia. Mas nós temos que ter independência, autonomia e discricionariedade, que é o que nós não tínhamos. Então, nesse grupo, eu tenho liberdade, eu tenho uma autonomia, eu sou ouvido. Neste grupo eu sou ouvido. E nesse grupo eu aprendi uma coisa, e isso é do coração. Eu aprendi a olhar as pessoas como elas realmente devem ser olhadas. Repare, eu não preciso, não faria rasgar confete para você, só porque a gente está aqui. Mas você sabe da relação que a gente construiu desde a campanha. E não sei se você lembra de um áudio que eu te mandei logo no comecinho da campanha, que eu acho que vale a pena confessar aqui. 3 minutos e 48 segundos. Olha, ele guardou. E guardei confidencialmente, porque eu sou assim nas minhas relações. Nunca transpus esse áudio. Guardei para mim. Duas coisas ficaram muito marcantes na nossa relação, ali da direção da campanha, da direção do PT, dos nossos candidatos, enfim, com Wagner, com Rui, com Jerônimo, com a direção do PT aqui contigo. Primeiro, você é muito sincero. Isso é muito bom. Seu nível de sinceridade chega a assustar. Humildade e sinceridade. Isso são valores pessoais que você carrega e ajudou muito. A outra, e foi isso que eu te dizia lá no áudio, a política baiana, ela precisa, né, Emiliano? Emiliano é especialista em política da Bahia. Ela deve ser séria, ela deve ser profunda, ela deve ter debate político, ideológico, disputa de projeto, mas ela precisa de um quê de reverência. E reverência e bom humor. E de bom humor. E que me perdoe meus governadores Rui e Jerônimo, eles são muito sérios. Rui é muito sério, Rui é carrancudo. E Geraldinho trouxe alegria para a chapa, sabe? Você trouxe essa irreverência, sabe? Esse bom humor. Os PGPs, a sua participação nos PGPs. E às vezes até excesso de sinceridade. Com esse melhor sentido. Obrigado. Com a completa sinceridade e essa irreverência, eu vou chamar assim, deu vida a um processo que a gente iniciou do PGP, insisto, naquela fase ainda tinha um certo derrotismo, eu vou chamar assim, ou desconfiança. O primeiro PGP nosso foi em Irecê. Aí a plenária estava cheia, a militância do PT foi. Mas a maioria da militância do PT, apesar de Jerônimo ter sido secretário de saúde, de educação, ter sido secretário de desenvolvimento rural, não conhecia quem militou no MOC e tal, conhecia muito, quem era do CISAL conhecia muito, conhecia profundamente, quem era militante da agricultura familiar conhecia, mas o conjunto da militância ainda não. Sabia quem era, mas não conhecia, e muito menos Geraldinho. Então, a gente tinha que apresentá-los ali. A militância estava lá, Emiliano, encheu o plenário, mas ainda tinha essa desconfiança. Aí, repare, a gente pedia a Jota... O começo da campanha foi isso. Foi o primeiro PGP de Irecê. Aí a gente pediu a Jota... não foi? O Irecê. A gente pediu a Jota, o nosso locutor. Falei, Jota, bote pra arrumbar na hora de chamar os caras aí. Agora joga pra cima, bota essa sua música. Sacuda a roseira. Ele tem uma presepada massa, né? Ele faz um negócio legal. Deve ser o melhor do país. O Lula queria levar o Jota com ele pra campanha. A gente teve que brigar pra não deixar o Lula levar. E Jota aí, rapaz. Com vocês, o vice-governador Geraldo Júnior e o próximo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. E o povo... Fala o quê?
diz o quê, come o quê. E numa confidência auricular, me deu um parênteses. O primeiro PGT Só foi dentro de um hotel pequenininho. Foi, lembro. Você lembra? Aí você chegou surpreendendo. Um outro estilo, um outro jeito. Não tem o nosso militês do PT, nós temos um militês, né, também, tem. muito característico. Surpreendeu e, penso eu, que foi acolhido. Não sei se você se sentiu acolhido, mas a nossa militância acolheu, gostou, comprou, a ponto de, na campanha por causa do Dingo, a brincadeira na política da Bahia é que você vai votar em quem? As pessoas diziam Geraldo e Geraldinho. Geraldo e Geraldinho. Então, você sempre foi muito bem-vindo, meu velho, e nós temos muita confiança. Coisa boa. Na sua pré-candidatura, na sua capacidade de liderar um projeto. Não é fácil. É um projeto de 10 partidos, um projeto da esquerda, que tem uma tradição em Salvador, mas nós temos muita confiança na sua pré-candidatura e tenho certeza que o PT estará integralmente, assim como fizemos a campanha de Jerônimo, como fizemos o Rui, como fizemos o Wagner, vamos fazer a sua. Obrigado, meu irmão. Isso é um depoimento, você como presidente do partido, mas um cara que conquistei na amizade. Uma coisa, o outro aprendizado aqui é, a gente imagina que as amizades estão adstritas a tempo, e ela não é assim. O professor Emiliano deu uma frase aí, que é fundamental. Conquista de novos amigos, e é isso que eu estou fazendo. Conquistando novos amigos. Com a lealdade e a sinceridade que me é peculiar. O outro grupo, ele pode falar tudo, ele só não pode dizer da minha falta de lealdade, de honradez, que sempre tive. E isso mantive e mantenho. E eu tenho pedido ao nosso grupo político, se tentar me engessar, eu não sou o Geraldinho que eu sou. Você vê que tá ali uma papelada aqui para eu falar um bocado de coisa aqui. Minha equipe foi dormir quase 2 horas da manhã. Você vê que eu já joguei a papelada toda de fora, pegando a orientação e a experiência. É esse mesmo. E estou falando aqui com o coração. Nós também estamos cheios de papel aqui no. Eu fui para um evento. Eu fui para um evento aqui agora de manhã, representar o governador na Polícia Militar dos 199 anos. Secretária Rafaela. Eu estava lá mais concentrado aqui. E a equipe só mandando informação pelo celular, hein? A secretária Rafaela produziu esse aqui. Nós não olhamos até agora. Nós não olhamos. O Murilo está ali cheio de papel. Para cada break aqui, ele me entregar um bocado de papel com informação. Se a gente ficar sem usar, ela vai parar de fazer esse negócio. Mas isso é o que a gente... É o que eu tenho dito, é o que esse grupo... Eu tenho gratidão a esse grupo. O Partido dos Trabalhadores me recebeu com maestria desde o primeiro momento que fui acolhido. Eu não tenho uma vírgula para falar do Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho uma vírgula para falar da liderança do Partido dos Trabalhadores sobre a condução, partidariamente, do presidente Éder e todo o seu executivo e do diretório municipal. Eu não tenho uma vírgula para falar do governador Jerônimo Rodrigues. E desde o primeiro momento, muitas pessoas, e aí foi uma confidência entre nós e a cúpula das nossas decisões. E Felipe, que participou da transição do governo, era um dos sabedores disso. A nossa opção de eu não assumir uma secretaria. Jerônimo compartilhou o governo comigo. Olhe que um dia me perguntaram, qual é a caneta do vice-governador? Aí eu brinquei, né? Eu digo, a mesma caneta do governador. Qual vice-governador assumiu, e acho que haverá uma boa notícia de eu assumir nos próximos dias aí, qual vice-governador já assumiu tantas vezes um governo com caneta, com autonomia, com independência? Logicamente que eu não vou ficar aqui, logicamente que tudo que faço, quando estou em exercício, eu faço, combinado com o governador, logicamente. Nós temos a prévia, temos o momento que ele está viajando, das discussões, para você entender a diferença da China, 11 horas, Felipe? 11 horas. As nossas reuniões com os secretariados entre eu e ele eram às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, quando tomávamos a decisão conjuntamente, mas ele me dando sempre autonomia. Então, essa independência, esta forma que o grupo permite que eu seja, com responsabilidade, com a responsabilidade institucional, mas com o meu jeito de ser, que eu construí na vida. Essa formação educacional que eu recebi, isso não abro mão. Eu ensino todos os dias a meu filho, vocês sabem que eu tenho um filho mais jovem, deputado mais jovem da Bahia e o segundo mais jovem do Brasil. Todo dia eu ensino a ele. O fio do bigode, e ele dizia, mas meu pai, o que quer dizer isso? Eu digo, isso é metafórico. O fio do bigode vale mais do que uma assinatura do papel. Falando em assinatura, deixa eu voltar para uma provocação que o Emiliano lhe fez. Essa caneta aí de vice-governador você já tem. Nós estamos atrás de lhe dar a caneta de prefeito. Mas para quê mesmo? Para quê? Como é que nasceu esse sonho? Como é essa coisa de ser candidato a prefeito e prefeito da cidade do São Salvador da Bahia? Para enfrentar uma eleição duríssima, porque também a gente não tem que esconder isso. Lógico que respeitando os adversários, mas eu tenho sempre que fazer a retórica e buscar a figura do
da minha passagem como vereador de Salvador. Quando a gente fala, eu sempre disse do papel que tem a prefeitura, mas que tem a Câmara Municipal de uma cidade. Tudo passa pela Câmara Municipal de uma cidade. Tudo. E Salvador não é diferente. Se a gente for falar de transporte público de Salvador, uma das passagens mais caras do país e com péssimo serviço. Mobilidade urbana em Salvador. Quem assumiu a mobilidade urbana em Salvador para tirar a carência, cobrir o espaço, aquilo que não faz o poder municipal, que é de competência do poder municipal, é o poder estadual, e o metrô está aí, o resultado do metrô está aí. BRT, pronto, o modal BRT. Aconteceram audiências, esse é o governo que nós queremos. É muito mais do que ser prefeito. O que a gente está falando aqui é muito mais do que ser prefeito. Quando a gente escolhe um modal BRT, foram realizadas as audiências públicas devidas? Ou foram apenas para constar? A população pôde interferir no processo? Quando eu falei no começo da entrevista, enquanto o atual prefeito, possivelmente pré-candidato à reeleição, ele quer o partido PL para fazer parte do processo, que é do ex-presidente da República, e quando eu falei isso incomodou, que eu tenho um líder político que é o presidente Lula, e um dia eu falei isso na imprensa e as pessoas não entenderam, metaforicamente, lógico, quem não entender é do lado de lá. Salvador precisa deixar de ter um gerente para ter um prefeito. Salvador precisa ter um prefeito que não precise pedir licença para entrar na sala do governador e para entrar na sala do presidente da República. Aí os bolsonaristas, os opositórios, mas ele está sendo mal educado. Isso é metafórico, gente, para quem não entende. Quer dizer o seguinte, se Salvador você acha que está bom, você imagine Salvador se tiver um governador aliado e parceiro, e se você tiver um presidente da República aliado e parceiro, que você possa pegar um telefone, que você possa marcar uma agenda, que você possa ser a prioridade que o presidente Lula dá à Bahia e dá a Salvador. Então é isso que nós estamos querendo dizer. Então a gente precisa de um prefeito que tem um olhar especial pela mobilidade urbana. A gente precisa, professor Emiliano, e o senhor foi vereador, a gente precisa ter um prefeito que dê uma atenção especial às unidades básicas de saúde. Nós precisamos ter um prefeito... É a pior cobertura do Brasil. A pior cobertura do país é em Salvador, é aqui na capital. Salvador, salvo o melhor juízo, se os números ainda persistem, é a capital do desemprego. Sim. Nós precisamos ter uma Salvador que cuide da educação infantil, uma Salvador que construa as creches comunitárias, elas servem para dar cobertura, o cobertor de uma ausência que é de responsabilidade e de competência do município, que são as creches. Se vocês não sabem, eu vou aproveitar que a audiência do podcast, do Pod 13, são 72 mil crianças, 72 mil jovens da educação fundamental, que é de responsabilidade do município. E sabe quem toma conta? O Estado, o governador Jerônimo Rodrigues. São 72 mil crianças. Os dados, salvo o melhor juízo, são esses aí. Então nós precisamos de uma Salvador que pense além das pessoas. Nós precisamos de uma Salvador que dê equidade. Aquela justiça social que Jerônimo falou lá atrás para mim, que eu não entendia na pré-campanha, hoje eu consigo entender. Uma justiça social de participação. Vamos deixar a política um pouco de lado aqui? Vamos falar como ser humano? Você sabe que eu coordenei o carnaval em 2023 e 2024 por designação do governador. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por carnaval. Todo mundo sabe que eu sou um fulhão. Eu e Felipe Freitas, se largar a gente na pipoca aí de um Bel, de um Baiana System, hein? A gente sai e não sabe aí onde vai parar. Mas através da CETRI, do secretário Davis Magalhães e principalmente da primeira-dama do Estado, Tatiana Veloso, eu descobri que carnaval é muito mais do que isso. Carnaval é justiça social, e aí vem o desdobramento do que eu aprendi. O que é justiça social? Existem pessoas que trabalham enquanto nós curtimos. Catadores e catadoras. A primeira-dama me fez despertar para isso, e você viu as ações de investimento aos catadores e catadoras. Eu fiz questão, Éden,
não como vice-governador. Saí do Farol da Barra e fui até ali as Gordinhas de Ondina, antiga Ademar do Barros. Milton Santos. E nós fizemos isso, eu enquanto presidente da Câmara Municipal, por dever de justiça. Grande Milton Santos. Eu saí conversando. De Augusto. Eu conversei. Augusto Vasconcelos, do PCdoB, à época líder da oposição. Eu saí de ambulante em ambulante. Nós precisamos repensar a vida dos ambulantes durante o carnaval e durante o ano. Sem nenhuma dúvida. Nós precisamos pensar nos cordeiros. Ganharam 80, conseguiram 80. R$80 uma diária. Eles queriam 150, que era nada. O professor Emiliano está por dentro, é isso mesmo. É isso vida. mesmo. Salvador é minha vida. Então nós precisamos, Salvador tem que ser a nossa vida. Mas não é discurso para quem quer ganhar uma eleição, para quem quer fazer um juízo de convencimento, não. Eu tirei uma conclusão, e é a minha emoção quando falei de minha mãe anteriormente, que essa é uma missão que estou hoje. Um dia eu me fiz uma pergunta, por que não continuar numa militância da advocacia? Por que não permanecer como vereador de Salvador? Por que cheguei a vice-governador como missão e estou nesse desafio de governar a minha cidade, a capital? Primeiro pelo amor. Salvador me deu tudo que tem. Salvador me deu a minha família, Salvador me deu a minha esposa, Salvador me deu os meus filhos, Salvador me deu a minha formação profissional, Salvador me fez vice-governador da Bahia, Salvador vai me fazer prefeito dessa cidade, eu vou governar a minha cidade, nós vamos governar Salvador, nós vamos governar Salvador com a participação de todos, com a participação social, com políticas inclusivas. Eu ficava a entender, no primeiro ano que coordenei o carnaval, em 2023, o governador me deu uma missão e disse, mas não esqueça de estabelecer durante o carnaval políticas inclusivas e sociais. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso durante o carnaval, onde as pessoas só querem curtir? Foi aí que essas políticas, aqui um exemplo, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Lá nós tínhamos uma central que era uma rede de proteção aos direitos das pessoas, individuais e coletivos. Direitos da mulher, direitos da infância e da juventude, proteção contra e combate à intolerância religiosa, políticas antirracistas. Dali essa rede de proteção, ela envolveu as secretarias transversais de governo. Mas não são ações transversais de governo. Aí envolveu o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Para quê? Proteger a vida do cidadão. Então, Emiliano, com toda a experiência que o senhor tem como vereador, deputado, conselheiro, estudioso e apaixonado por Salvador, eu quero deixar aqui reafirmado não só o Partido dos Trabalhadores, a militância dos trabalhadores, mas eu quero falar para o povo brasileiro, eu quero falar para o mundo. O meu compromisso hoje é de governar a cidade, mas de governar a cidade além da cidade. Aprendi, lá vai mais um aprendizado. Você fala de desenvolvimento econômico, você tem que atrelar justiça social. Você fala de justiça social, você não pode esquecer a economia criativa e a economia circular. E um dia a Jerônimo mandou ir para uma palestra para falar sobre a economia linear e a economia circular. Eu tive que sentar para conversar com o governador para entender o que era isso. Felipe sentou comigo para me explicar o que é uma economia renovável, sustentável. E aí vem o desdobramento. A gente fala em transição energética. Não dá para falar em transição energética se você não falar em desenvolvimento econômico territorial. Não dá para falar em desenvolvimento econômico territorial se você não falar de justiça social. Não dá para falar em justiça social se você não falar em justiça ambiental. E os resultados estão aí. Muito bem. Eu queria aproveitar e perguntar a partir de impressões minhas sobre Salvador hoje. Eu tenho refletido um pouco e conversado um pouco e dito uma frase que pode ser metafórica, que Salvador virou a cidade do cimento. Ela está assolada pelo cimento. Um BRT que não diz a que veio até agora, viadutos que saem, Éden até que me falou, me parece, agora numa conversa, viadutos que saem de uma rua e vão sair na outra rua. Você não sabe para que é o viaduto, qual a necessidade dele. É viaduto atrás de viaduto.
Quem andou pelo mundo, eu já andei muito, isso não existe em grandes cidades do mundo. Não se faz isso. É uma estupidez o que está sendo feito com Salvador, aquilo que eu estou chamando a cidade do cimento, né? Nós nos tornamos notícia nacional de pouco tempo para cá por conta, e ninguém está questionando a importância da construção civil, dos empreendimentos imobiliários, etc., que são importantes para a cidade. Mas nós estamos virando notícia nacional por especulação imobiliária mesmo, que atingem áreas verdes, que atingem praias importantes, que sombreiam praias. Stella Maris é um exemplo recente de crimes ambientais que estão em andamento. Stella Maris. Agora tem aqui a da praia do Rio Vermelho, que há um projeto que está sendo discutido. Tem o Morro Ipiranga. O Morro Ipiranga. Tem a Vitória. A Vitória. Muito bem. Tudo isso existe, como o que eu estou chamando a cidade do cimento e da especulação imobiliária. É preciso um olhar sobre isso, sobre esta cidade. A verdade é essa. E há pouca discussão sobre os destinos de Salvador quanto a isso. Para que esse tipo de desenvolvimento? Então, essa é uma questão que eu queria que você apreciasse como próximo prefeito da cidade do Salvador. Professor Emiliano, eu estou tendo a oportunidade, lógico, e resgatando aqui a experiência que o senhor tem, primeiro como militante na política, mas na vida institucional e pessoal, e pelo amor que tem a Salvador. Quando o senhor intitula a cidade do engessamento, a cidade cimentada, é o que nós temos presenciado, inclusive. E outra coisa, a despreocupação com o pedestre. Tem lugares em Salvador que o cidadão não pode andar a pé. Ela é voltada para o carro, exclusivamente. Nós tivemos aí o processo de desafetação de 44 áreas. Isso, que acabou 44 de fazer áreas verdes, inclusive os processos iniciais dos leilões já foram efetivados, inclusive, durante o período do Carnaval. Olha como é grave. Né? Isso deu matéria de rede nacional. Também, né? É verdade. Nós precisamos, eu falei anteriormente, ninguém é contra aqui o processo do desenvolvimento econômico, mas o crescimento, o investimento imobiliário. É importante, foi importante. Logo no início. No início. Isso aí, ninguém vai querer, nós não vamos querer. Ninguém quer congelar Salvador. Ninguém quer congelar Salvador. A expressão é essa. Ninguém é contra o crescimento da construção civil. Não. Haja vista que eles, inclusive, geram emprego e renda. Lógico, ninguém é contra. O que se é contra é da especulação imobiliária do processo. Do crescimento desordenado do processo. Do crescimento sem olhar essa justiça social e sem essa questão da paridade ambiental, da equidade ambiental. Perfeito. A gente tem girado aí, né, Rafa? 50 minutos, 45. Como o papo foi muito bom, nós já vamos em 1h15, mas eu queria de novo, Geraldinho, lhe agradecer pela presença e desejar muito boa sorte, não no sentido de que nós estamos me despedindo, nós estaremos juntos na caminhada, mas porque sorte é sempre muito bem-vinda. É uma eleição dura, eleição que já foi a terceira maior cidade do Brasil, mas tem perdido terreno até nisso. Né? 267 mil pessoas saíram de Salvador, migraram de Salvador, foram morar em outras cidades, porque a cidade ficou cara, ficou difícil morar, imposto, taxa, multa de trânsito, indústria de multa, essa coisa cafona, brega do cimento pelo cimento, perdeu, enfim, competitividade, perdeu charme, perdeu vida um pouco. Você tem razão, eu concordo. É um perfil de gerente das poucas coisas, das praças, do meio-fio, do espaço de lazer. Mas isso não é dirigir Salvador, isso não é suficiente. Isso não é pensar Salvador, isso não é dar a Salvador, aliás, a dimensão cosmopolita que Salvador sempre teve, desde o seu nascimento, sempre teve uma dimensão continental, mundial, e a gente vem perdendo terreno nisso, mas estaremos ao seu lado, conte com o PT para elaborar o programa de governo, para estar contigo na coordenação de campanha, para estar contigo na mobilização dos nossos vereadores e vereadoras, dos candidatos e candidatas, para estar contigo nas ruas, na mobilização de rua, nas redes, em cada esquina dessa cidade. Tenho certeza que você fará uma campanha tão bonita quanto Jerônimo fez. E obrigado por estar aqui na nossa sede, por estar aqui no nosso Pod 13, né, menino?
Isto. E agradecer muito essa chance de conhecê-lo melhor. Porque só numa conversa assim, com esse grau de sinceridade, e se fosse o caso até de confronto, mas não houve confronto nenhum, é que a gente vai conhecendo o candidato. Hoje nós conhecemos você muito mais. E certamente será uma campanha, como você revelou, que vai se voltar para a maioria da nossa gente, né? Para toda Salvador. Então, agradecer a você por esse papo sincero, que é sua característica, e dizer o que o presidente Éden disse. Essa será uma campanha vitoriosa, nós vamos ganhar a eleição em Salvador, você será nosso prefeito. Opa. E junto conosco vai governar esta cidade. Muito obrigado a todas e a todos que nos acompanharam, agradecer a todos e a todas e dizer que nós vamos caminhar juntos com Geraldinho, nosso próximo prefeito de Salvador. Aí, antes de você se despedir, deixa eu só fazer uma provocação. Não sei se vocês sabem, Geraldinho chama todo mundo de líder. E a gente chama ele de líder. Aí a líder para lá, líder para cá. Ele revelou hoje aqui que nasceu no 2 de julho. Deve ser por comer lá no líder. O líder. O pernil e tal. E sabe quem é o dono de lá? O líder é por causa do líder do 2 de julho. E o dono de lá é Beto Garcia. Beto Garcia, meu grande amigo Beto Garcia. Lá tem um pastel de feijoada que é a coisa... Pastel de feijoada. Pastel de feijoada. É delicioso. É delicioso. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu quero agradecer ao presidente Éden, agradecer ao professor Emiliano. Obrigado, professor, por essa rica oportunidade de estar aqui ao seu lado, pela sua história, né? Eu tenho pedido muito ao presidente Éden que nós venhamos a estabelecer uma política de participação. Nós temos feito isso. O governador tem orientado nesse sentido. Ouvir as pessoas, os movimentos sociais, os segmentos, ouvir os urbanistas da cidade, os ambientalistas, ouvir aquelas pessoas que pensam uma cidade harmoniosa, de crescimento, de desenvolvimento econômico, de investimento econômico, mas pensar também na cidade muito mais do que, além do que ela é. Esse será o nosso propósito. Eu quero dizer que, para mim, foi uma alegria estar grande aqui, só fica um pedido, viu? Que eu seja convidado em outras oportunidades para voltar aqui, viu? Ou de 13. Essa é uma das paixões para mim, a paixão da comunicação. Que Deus abençoe. Agradecer essa turma aí da técnica e do áudio. Você sabe que o sucesso, eu que faço rádio, o sucesso de quem faz um programa como esse, um pódio como esse, é porque tem uma turma diferenciada aí nos bastidores que consegue colocar quanto mais com essa eficiência que é super bem paga aí. Então, gente, obrigado a vocês aí, boa sorte. Um abraço aí aos companheiros e companheiras. Eles se mordem quando eu falo isso, viu? Eles, quando eu digo, o lado de lá. Mas são meus companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras do PT. Beijão pra vocês. Fica com Deus.